Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos ver 10 coisas que você deve abandonar para aproveitar o xadrez ao máximo. Sim, como um foguete que às vezes tem que se desvencilhar de algumas partes que já não são mais úteis, que estão só fazendo peso para poder ir adiante com ainda mais propulsão. Muitas vezes, na nossa jornada de desenvolvimento e conhecimento, seja no xadrez ou em qualquer outra área, a gente precisa também abrir mão de algumas coisas para que a gente consiga ir mais longe, para que a gente consiga ser mais constante e talvez até aproveitar um pouco mais a jornada no nível pessoal mesmo. Então, a gente vai ver os conselhos do grande mestre Avetik. Vamos ver aqui quem é Avetik Grigorian. Ele escreve regularmente e é aqui dono do site chessmood.com, e ele diz o seguinte: todos nós começamos por amor ao jogo, mas com o tempo, muitas vezes nós ficamos presos a classificações, rankings e objetivos externos. Mas e se nós pudéssemos abandonar toda a pressão e redescobrir a alegria pura que o xadrez nos proporcionava? Talvez essa alegria nos traga não só felicidade, mas também os resultados que tanto buscamos. Aqui estão as 10 coisas que você deve abandonar. E aí ele diz o seguinte: primeiro, desista ou pare de jogar quando você não quiser. Primeiro, você perde uma partida. Aí alguém, a sua voz interior lá dentro diz assim: puxa, vamos jogar mais uma. Você está em tilt, está irritado, está convencido que o universo lhe deve uma vitória. Então você joga de novo e perde. E de novo, e antes que você perceba, você está preso em um ciclo vicioso. Jogo ruim, tilt. Jogo pior, tilt ainda mais forte. Cada derrota ela rouba um pouco da sua confiança e do amor pelo jogo, até sua próxima sessão começar em um terreno instável. Cara, eu passo isso até hoje. Aqui eu tô jogando às vezes pra brincar. Tenho 15 minutos, vou jogar uma partida. E você acaba perdendo e perde uma posição ganha. Muitas vezes você tá com uma posição ganha, tá com o jogo nas mãos, perde e fica: pra que eu faço isso? Pra que eu sento pra jogar se eu só tenho 20 minutos pra jogar? Jogo aqui um blitz, saio me achando terrível. E acontece muito, acontece. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque isso pode virar uma bola de neve depois. E aí quando a gente sentar pra jogar de novo, a gente vai ficar: puxa vida, mas eu vou ter aquela mesma sensação de novo, vai ficar com medo de perder e fica aquela coisa chata, sabe? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Quando sentar pra jogar, é isso. Vou sentar pra jogar, apreciar o momento em que eu estou jogando, e é isso, vou esquecer o resultado. Vou tentar fazer bons lances. Ele diz o seguinte ainda, continuando: a jogada mais inteligente, qual é então a melhor coisa que você pode fazer? Se afastar. Reinicia depois. Volte quando seu coração, seu corpo, sua alma quiserem jogar xadrez novamente. Tem uma citação aqui do Nicholas Sparks que diz: sempre escute o seu coração, porque embora ele esteja do lado esquerdo do seu peito, ele está sempre correto. Ele fala um jogo de palavra, no inglês ele diz left side, esquerdo, aí right pode ser correto, ou direita, então ele diz, quando ele está do lado esquerdo, ele está sempre right, ou seja, está sempre correto, tá? Direita, enfim, é um jogo de palavras, beleza. Segundo conselho: pare de perseguir hating. Isso aqui é importante, hein? Eu acho que é um dos mais importantes que a gente pode ler aqui hoje. Objetivos de hater, eles são necessários, sim, eles vão te dar direção, mas quando você fica obcecado por eles, você começa a perder toda a jornada. Correr atrás de um hate mais alto é como subir uma montanha só olhando para o topo. Você esquece de curtir a paisagem, o ar fresco e a adrenalina da subida. Qual é o segredo então? É se desapegar dos números, focar no crescimento e não no hating. Quando você coloca sua energia em aprender, melhorar e também curtir o jogo, o hater ele se resolve sozinho. É na escalada que a mágica acontece. Isso daqui é uma das coisas talvez mais importantes que a gente pode destacar aqui hoje. No mundo em que hating define você, Hoje, mais do que nunca, com rede social, com YouTube, com tudo, hating parece ser a palavra final entre as pessoas, Mas a gente esquece que jogar competitivamente por um rating, feed ou CBX, ou até um rating online, chess.com, Lichess, não é a última palavra, que define um jogador. Inclusive, tem até muitas outras áreas no xadrez em que as pessoas dão contribuições imensas para o jogo que a gente nem imagina, porque eles não são competitivos, eles não estão ali na elite competindo regularmente. Tá? Existem jogadores, áreas do xadrez que são, por exemplo, áreas de estudos de finais, que é uma área belíssima, uma área fascinante. E tem pessoas que, a maioria deles, não vão competir regularmente, embora eles compitam entre si lá, tem os prêmios por melhores estudos e tudo mais,
E tem outros, tem os teóricos de xadrez e tudo mais. Então, veja que é uma galera, né? Tem ramos muito, muito amplos nisso daí. E a gente não precisa necessariamente definir alguém só pelo rating. Claro, o rating ele vai dar um indicativo muito preciso de onde você está na sua jornada do xadrez, em termos de força, de conhecimento e tudo mais. Mas ele não é uma palavra final, ele não define uma pessoa, tá? Mais uma citação, ele diz: o seu rating no xadrez é uma sombra do seu nível. Torne-se melhor e o seu rating vai seguir você. Preciso, totalmente preciso aqui. Terceiro, pare de ser competitivo demais. Acho que, pelo que eu tô vendo, né, os conselhos eles vão se interligando um com o outro. E ele diz o seguinte: pare então de ser competitivo demais. Os melhores jogadores, eles sim, são extremamente competitivos, não há dúvida sobre isso. Mas os mais felizes, eu gosto dessa palavra aqui, tá? Eu acho que ela é desafiadora, eu acho que é provocativa, né, na medida certa. Mas os mais felizes não deixam que essa motivação ofusque seu amor pelo jogo. Eles canalizam sua energia para a curiosidade, para o crescimento, eles se concentram na maestria em vez da obsessão por cada vitória ou derrota. Ser competitivo não é o problema, né, principal, assim, é quando isso se torna seu foco total que a felicidade desaparece. Quando cada partida parece uma questão de vida ou morte, o xadrez deixa de ser divertido. Eu acho que isso aqui é muito importante, até se você busca um dia, né, tem objetivos maiores com relação ao jogo, quem sabe se tornar um jogador titular, do mestre no futuro, né, competir realmente até onde você puder ir. Isso daqui é muito importante. Se você não fizer de uma forma saudável, muito provavelmente você pode acabar até desenvolvendo uma aversão depois pelo jogo em si. Porque o xadrez ele é brutal de certa forma, tá? E você vai perder, não tem escapatória, tá? Então, se você ficar demais nessa coisa da competição em si, provavelmente você não vai muito longe no jogo. Claro que existe um fator também de competitividade e certa obsessão que vai ser necessário para você alcançar níveis cada vez mais altos. Os maiores jogadores de elite eles não estariam lá se eles não tivessem essa competição dentro de si, de querer ir cada vez mais longe. Mas isso precisa ser feito com cuidado, tá? Então ele diz o seguinte, ó, compita então com paixão, né? Faça realmente isso daí de uma forma que você se desafie. Mas não deixe que essa paixão, que essa motivação pela competição, né? Não deixe que ela consuma você ou defina a sua felicidade. Mas uma citação, ele diz, é na perseguição, na busca pela vitória, que muitas vezes perdemos o que mais importa, tá? Quarto, e esse daqui é um dos que mais é direcionados até para mim, tá? Então, uma confissão aqui, temos pessoais. Essa parte aqui, ó. Dica número 4. Abandone o medo de perder. Às vezes eu deixo de jogar, eu vou mentir não. Eu vou abrir meu coração aqui pra você. Às vezes eu deixo de jogar por causa disso. Claro, muitas vezes eu não tô numa motivação muito interessante pra jogar, não tô com aquela vontade de jogar, mas muitas vezes também eu fico, caramba, mas eu vou jogar agora, aí se eu perder eu vou ficar mais pra baixo ainda, ou algo do tipo. Ou às vezes você evita, sabe, participar de um torneio, ir lá no clube jogar com a galera, porque você não se sente preparado o suficiente. Ah, se eu for lá eu vou só ser, né, esmagado pela galera. Puxa, mas tudo é aprendizado. E a gente precisa ir colocando isso na cabeça aos poucos. Não é tão fácil, tão simples assim, tá? É algo que a gente precisa exercitar continuamente. Vamos ver o que aqui o grande mestre tem a dizer. O que é pior do que perder? Pior do que perder é jogar com medo. O medo de perder transforma o xadrez em uma prisão. Você evita riscos, ignora oportunidades, se apega aos mesmos movimentos seguros de sempre. Qual é a ironia disso tudo? Jogar para não perder, muitas vezes, garante que você vai perder de qualquer maneira. Mas a real é essa, perder faz parte do processo, faz parte do processo. E perder não é falhar, é um aprendizado. Cada derrota é um degrau rumo a se tornar um jogador melhor. E o caminho para esse crescimento não é jogar pelo seguro, é de fato ousar perder. Isso daqui é uma das lições pelas quais eu gostava tanto de jogar poker, né? Ainda gosto, inclusive. Mas o poker ele traz essa lição, né? O jogo no poker para você ser vencedor, você precisa jogar de forma agressiva, ou seja, você precisa jogar com iniciativa. E no xadrez não é diferente. Se você jogar retraído demais, com medo de perder, você vai acabar perdendo. Isso é muito interessante. E na vida, inclusive, você precisa correr riscos de vez em quando para conseguir algumas coisas que, caso contrário, você não conseguiria. E se você ficar com medo demais, muitas vezes acontece de você acabar realmente perdendo. Mais uma citação aqui, do Dr. Franklin Roosevelt diz o seguinte: a única coisa da qual temos medo é do próprio medo em si, né? Do medo em si. Quinta dica diz o seguinte: abandone o passado. Ele diz, o passado ele tem uma maneira sorrateira de moldar como nos vemos. Você errou antes, então você presume que você vai acabar errando de novo. Você perdeu posições vencedoras no passado e agora espera que essa história se repita. Vai ficar sempre naquela, né? Acontecer de novo, puxa, errei aqui nesse final básico, você fica, mas eu também só faço isso, né? Mas também tem que ser, eu tô fadado a sempre ser assim. Mas aqui tá a verdade, olha só. Na verdade, o passado ele não existe mais, ele não é uma previsão do futuro, é apenas um lugar para você aprender lições. Deixa a bagagem para trás,
Leve consigo a sabedoria e brinque como se o futuro fosse seu para criar, porque de fato ele é. Mas uma citação diz o seguinte: o passado é um lugar de referência e não um lugar de residência. Tá? Então, lembre sempre disso. Aprenda com as lições, mas deixa lá. Não quer dizer que é obrigado a se repetir só porque já aconteceu antes. O sexto princípio, por sua vez, ele diz o seguinte: abandone o diálogo interno negativo. Diz, você perdeu uma posição vencedora, e aí entra aquela voz em cena, um pouco ligado com o que a gente leu antes, né? O quinto princípio também. Ele diz, a voz entra em cena, então, inacreditável, mas você é mesmo um idiota, hein? Como é que você pode deixar isso acontecer? Mas será que você falaria desse jeito com um amigo? Se não, por que você deixa essa voz, né, áspera, essa voz dura dentro de si, falar com você assim? O diálogo interno negativo não torna você mais forte, pelo contrário, só arrasta você para baixo. Em vez disso, você tem que ser o seu próprio treinador, substituindo esse sou um idiota por qual é a lição que eu posso aprender aqui? Crescimento e felicidade não vem de se destruir, mas vem de se construir, e não só de construir, tá? Também de se reconstruir. Muitas vezes você tá ali, né, acabado achando que realmente é um verdadeiro fracasso, você tem que ir pouco aos poucos, se reconstruindo muitas vezes, tá? Mas uma citação, o que você pensa é isso que você se torna. Sétimo princípio diz, pare de se comparar com os outros. Mais um aqui, tá? Se eu fosse até agora eleger aqui os pontos mais importantes, eu diria que é aquele lá do começo, né, que a gente leu, e também esse daqui agora. Tá? Pare de se comparar com os outros. Isso aqui em era de rede social, vídeo no YouTube. No YouTube todo mundo parece melhor do que você, né? Na rede social todo mundo tá vencendo, só você que perde. Só pra você que faz difícil. Pra o resto do mundo, nossa, todo mundo sabe jogar de uma maneira incrível. Todo mundo começou a jogar ontem, já tá disputando campeonatos, vencendo tudo. Tá? Esse é um dos problemas da internet hoje em dia, né? Tudo dá certo pra pessoa na internet. Vamos lá. Você vence, você joga muito bem, seu rating sobe e você fica feliz. Mas aí você tá lá navegando no YouTube, tá navegando na sua rede social e você vê outra pessoa. Você vê um camarada com 10 anos que já é mestre e fica pensando, puxa, ele ganhou mais, né? Subiu muito mais alto no rating. Você vê o seu amigo, às vezes, aqui no clube, que começa um dia desse, puxa, ele tá jogando melhor que você. E de repente, então, o seu sucesso, ele parece pequeno, né? A comparação roubou a sua alegria. Mas aí que tá a questão. Alguém que tá um pouco mais na sua frente provavelmente se sacrificou mais do que você imagina. Isso aqui às vezes a gente deixa passar, tá? Isso aqui a gente deixa passar. A gente tá muito focado só no eu, né? No eu. Talvez a pessoa tenha trabalhado mais, trilhado um caminho que você talvez não escolheria. Não deixe que a história deles ofusque a sua. Você não conhece a história deles por completo e também nem precisa. Você tem que se concentrar em escrever a sua própria história. Mais uma citação, a comparação é o ladrão da alegria. Eu não poderia dizer melhor isso daqui. Eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais importantes hoje em dia no que se fala a respeito de felicidade ao jogar xadrez, satisfação ao jogar xadrez. Fazer isso sem se comparar, fazer isso sem pensar, puxa, eu tô muito lento na minha jornada, sabe? Eu deveria estar já num nível muito maior porque eu já jogo há vários anos. Você faz as coisas que tá dentro do seu alcance e aproveita o jogo, né? A menos que você esteja realmente dependendo do jogo de uma forma profissional, que tem que se aperfeiçoar e tudo mais, aí é outra história. Mas, puxa, se você é alguém que gosta do jogo, quer melhorar, quer competir ocasionalmente, mas você sabe que na sua realidade você não tem tanto tempo assim. Você não vai conseguir, talvez, já porque começou tarde, chegar num nível totalmente absurdo, porque é limitado, tem limitações. Mas se você tá gostando do jogo, se você aprecia e tudo mais, será que não já é suficiente você ir tão longe quanto você consegue ir dentro da sua própria limitação? Talvez o objetivo tenha que ser esse, e não ser um objetivo mais fixo como tipo, eu quero alcançar a grande mestre um dia. Mas se não acontecer, quer dizer então que você foi um fracasso completo na sua jornada de xadrez? Talvez esse não seja o caso, tá? Mas vamos seguir que ainda tem mais alguns. Oitavo princípio diz, pare de se importar com o que os outros pensam. Tá, aí é basicamente tudo conectado, né? Hoje em dia, mais ainda também. Por quê? A gente faz o quê? Parece que a gente tem que dar satisfação ao pessoal. Você vai participar de um torneio e aí você faz o quê? Puxa, posta lá, né? Se você ganha uma medalha, ganha uma premiação, tem que postar a vitória e tudo mais. Não tô dizendo que não possa postar, tá? Não tô dizendo que é errado postar isso daí, comemorar. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que comemorar nossos ganhos. Mas assim, a gente tá meio que sempre se importando com talvez que os outros vão pensar, né? E aí, se você imagina, vai jogar lá, primeira rodada do torneio, você é pareado com alguém que tem um rating bem mais baixo, e você pensa logo o quê? Automaticamente, puxa, eu tenho que vencer essa daqui. Por quê? Porque eu sou favorito, meu rating é mais alto. E se você perde, o que é que vem na sua cabeça primeiro? Para que é que o pessoal vai pensar, né? Puxa vida, que vergonha, né? Você perder para alguém com um rating mais baixo. Mas o que você está fazendo? Você, igual nas dicas lá do começo, você está definindo as pessoas pelo rating. Não é assim.
É outro ser humano ali, tá certo? E até em outros esportes, a gente muitas vezes é levado a acreditar que só porque uma equipe é favorita, veio vencendo vários jogos, que a outra equipe, que é considerada mais fraca, não pode ganhar. Pelo contrário, são ali ainda 11 pessoas, 11 contra 11 jogadores que estão competindo num nível alto, não tem ninguém com nenhuma deficiência e tudo mais, então tudo pode acontecer. Aqui não é diferente, você tem que respeitar o seu oponente e parar de colocar essa responsabilidade antes disso. Sua responsabilidade numa partida de xadrez é achar bons lances, tomar boas decisões. Não é necessariamente só vencer, ou porque a pessoa tinha um rating mais baixo, supostamente a vitória já é sua, então, por direito. Isso não existe, tá? Mas vamos seguindo. Você ganha um jogo, olha ao redor e começa a esperar pelos aplausos. Ou pior, você perde e só consegue pensar no que os outros vão dizer. Você se importar com essa opinião dos outros é como dar a eles a chave da sua felicidade. Críticas, elogios, aplausos, tudo isso é simplesmente barulho, a menos que venha de alguém que realmente importa, como um treinador ou um mentor. Aqui ele não está dizendo que, por exemplo, você ter as suas congratulações aí da sua família, por exemplo, não quer dizer que não importa, tá? Ele está falando aqui a um nível competitivo, um nível de progresso. Então, só quem pode dizer algo assim, se você realmente jogou bem e tudo mais, é um treinador, um mentor, alguém que realmente tem propriedade, tá? Porque somente para o pessoal dizer, parabéns, você pode ter jogado um jogo terrível, e aí o seu oponente ter jogado mais terrível do que você, mas não necessariamente significa que você foi, né, absurdo, Magnus Carlsen, não foi, tá? Então, é isso que ele tá querendo dizer, né? Críticas, elogios, aplausos, enfim. A nível de jogo, não importa tanto, a não ser que venha realmente de alguém com propriedade. O feedback das pessoas certas é o que ajuda você a crescer. O feedback das pessoas erradas apenas distrai, tá? Essa é a verdade. Consciente se tornar melhor do que foi ontem. Esse é o único aplauso que você precisa, o seu pessoal, né? E sempre soa melhor quando vem das suas próprias mãos. Mais uma citação: a maior prisão na qual as pessoas vivem é o medo do que os outros vão pensar. Nono, muito ligado a isso, diz o seguinte: abandone então o seu ego. O ego ele tem uma falha fatal, ele nunca está satisfeito, ele ganha e ele vai exigir mais, perca e ele vai começar então a se transformar em desculpas, culpa e insegurança. Ele vincula a sua felicidade a resultados, aprisionando você na ansiedade pelas perdas e também na arrogância pela vitória. Mas a verdadeira felicidade no xadrez, assim como na vida, vem da presença, vem de não deixar que a sua autoestima dependa de um resultado de como os outros o veem. Quando você se livra do ego, você joga então livre, sem medo, sem julgamento. Você está livre para aproveitar o xadrez ou o que você vai fazendo da melhor forma possível. Porque você não liga se você vai fracassar, entre aspas, ou se você vai ser bem sucedido, entre aspas. Porque, como eu disse, você pode obter uma vitória tendo jogado muito mal. E você pode acabar perdendo tendo jogado muito bem também. O seu adversário pode ser só um pouquinho melhor do que você. A gente precisa avaliar objetivamente tudo. O ego é o inimigo do xadrez feliz, porque ele tira de você do momento e faz você jogar por motivos errados. Silencie o seu ego e você vai descobrir o verdadeiro sabor do xadrez feliz. Na guerra do ego, o perdedor sempre vence. E por fim, pare de ouvir todo mundo. Conselhos vêm de todos os lados, até mesmo de pessoas que estão presas na jornada e nunca encontraram alegria no jogo. Eles dizem assim: analise cada derrota por 3 horas. Faça 2 horas de tática todos os dias. Esqueça as aberturas. Os finais são tudo o que importa. Mas só porque alguém tem uma opinião não significa que vale a pena seguir. Confie em pessoas que realmente são dignas de confiança. Foi isso que ele quis dizer aqui, né? Ouça aqueles que praticaram o que pregam e que se aprimoraram e ajudaram os outros. E mais importante, confie também em quem está feliz. Mais uma citação aqui, famosa aí do Sr. Miyagi, do Karate Kid: nunca confie num líder que não consegue dançar. Eu acho interessante esse princípio também, de você não buscar somente conselhos técnicos de vez em quando, mas também conselhos da vida real, né? Eu acho realmente interessante. Eu sei, é mais fácil falar do que fazer, então, né? Você não precisa abrir mão de todas as 10 coisas da lista, ou pelo menos não ao mesmo tempo, tá? Às vezes você precisa realmente abrir mão das 10, mas não ao mesmo tempo. Vai com calma, né? Aos poucos, vai aplicando aos poucos. Mas se você abrir mão de pelo menos algumas delas, vai ajudar você a se reconectar com o amor pelo jogo, redescobrir a alegria e ver uma mudança no seu humor. Como diz o slogan lá do Chessmood, afinal ele é o dono do Chessmood, então ele vai fazer a propaganda, o jabá do Chessmood aqui. Tá aqui, caso você queira depois conferir. Link do post vai estar na descrição aqui, tá? O post original. Como diz o slogan do Chessmood, humor certo, jogada certa. Quando o seu humor está bom, os movimentos seguem naturalmente, os resultados melhoram e em breve você vai se ver num ciclo positivo de crescimento e prazer. Com os melhores votos para o seu crescimento e jornada divertida, Grande Mestre Avetic. Muito obrigado, Grande Mestre Avetic, por esse artigo muito legal. E eu concordo demais, gênero numeral com tudo que tá aqui.
desafio para você, desafio para mim, pra gente começar a abrir mão de algumas coisas. Qual é o primeiro princípio que você vai começar a colocar em prática? Conta para mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler e de, inclusive, compartilhar com você também. Tá? Eu acredito que um dos principais para mim é, de fato, de você se comparar muito com as pessoas, também do medo de perder. Eu vou me comprometer a eliminar essas duas coisas do meu jogo. E você, o que é que você vai fazer? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha esses vídeos, né, com seus amigos e se inscreva no canal para a gente continuar produzindo mais vídeos, para a gente continuar lendo mais artigos positivos como esse. Eu acredito que a gente pode aprender demais juntos, beleza? Até a próxima. Espero que a gente consiga seguir juntos nessa jornada de conhecimento, nessa jornada de aprendizado e também de apreciação por esse belo jogo que é o xadrez. Até a próxima.